Uma boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Que Deus venha te abençoar ricamente em Cristo Jesus. E que você possa sempre agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas provações. Porque isso faz parte de um cristão autêntico, sempre agradecer também pelas provas. Porque isso vem nos fortalecer, vem nos deixar com maturidade e crescimento espiritual. E isso é bastante gratificante a Deus. Hoje eu quero falar sobre um tema muito inquietante, que eu creio que vai incomodar muita gente, mas a palavra de Deus ela vem nos esquadrinhar, né? Isso é sempre bom, nós estarmos sempre avaliando os nossos preceitos, os nossos comportamentos diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. Mas é um tema bastante oportuno para nós no século 21, que eu creio que vai mudar muitos conceitos, amém? Mas a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 22 ao 33, nos fala muito sobre isso, que nos diz assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, sem perigos, de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre padrinhos ou patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me infame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito. Sabe que não minto. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo termina assim: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Bendito seja Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que palavra extraordinária, que palavra de poder e gloriosa. Temos nessa tarde uma palavra de vida, uma palavra de transformação para os nossos dias, e creio que o Senhor irá falar com cada um de nós nessa tarde. Então nós vemos aqui uma passagem do apóstolo Paulo, que ele sofreu prisões, açoites, foi apedrejado, teve fome, teve sede, mas o Senhor nunca o desamparou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele tinha um objetivo maior. O que era? Falar a verdade de Deus, pregar a palavra de Deus, cumprir o seu chamado. Isto era o mais importante na vida do apóstolo Paulo. Ele renunciava a sua própria vida, ele renunciava, digamos assim, as coisas que lhe faziam bem. Por quê? Porque Paulo, o maior intuito dele era fazer missões. E isto realmente o Senhor usava poderosamente, sobrenaturalmente nos dons, e realmente Paulo tinha um vocacionado: pregar aos gentios, ganhar vidas para o reino de Deus. Então nós vemos que até entre falsos irmãos,
Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quantos falsos irmãos nós encontramos dia após dia, dizendo que eles são de Deus, eles falam em nome de Deus, pregam em nome de Deus, mas sabemos que eles não têm Deus. Isto é muito vergonhoso e realmente nos entristece muito. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nunca abandonou a sua carreira, sempre cumprindo o seu ministério, o seu chamado. Ele não tinha do que se envergonhar. Quando ele foi vocacionado pelo Senhor Jesus, ele se colocou diante de Deus, ele viu que realmente ele foi escolhido por Deus para fazer uma determinada obra. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem cumprido o seu ministério, você tem honrado a Deus no teu chamado, você tem feito aquilo que Deus ordena. Pergunto eu, isso aqui é para todos nós, não é? Isso aqui é para todos nós que temos um chamado na obra de Deus, que temos algo para fazer na obra de Deus. Hoje, muitos obreiros não querem sofrer por amor a Cristo. Muitos obreiros, em regra geral, tanto homens como mulheres que se dizem que são de Deus, não querem fazer a obra. Por quê? Porque se não tiver carro, não consegue andar. Se não tiver isso, não faz. Certa pessoa, uma vez estava indo na igreja e começou a chover e ela molhou os seus pés. Então quer dizer, a chuva é mais importante que adorar a Deus. A chuva é mais importante que fazer a obra de Deus. Talvez os impedimentos que vêm no dia a dia se tornam mais importante do que fazermos a obra de Deus. Se tiver sol, ninguém vai. Se tiver chovendo, ninguém vai. Se tiver caindo neve, ninguém vai. Então quando dirá se vai fazer a obra? Eu sei que pela palavra de Deus nós vemos assim, Paulo falando ao seu filho na fé, insta, prega, querem tempo, querem fora de tempo. Então quer dizer, quando que irão fazer a obra de Deus? E o Senhor fala que estão procurando os verdadeiros adoradores, mas não é só para adorar a Deus, você adora a Deus fazendo a obra do Senhor. Então não desista, faça a obra do Senhor. Eu conheci certa irmã em Goiânia, e ela saía tarde para participar, para dirigir uma tarde da bênção. E ela contava, relatando assim, que quando ela estava vindo para a igreja para dirigir a tarde da bênção, muitas pessoas falavam, nossa irmã, como a irmã está suada, meu Deus, o que está acontecendo? E ela simplesmente falava assim, porque falavam que ela estava feia, e ela falava assim, feia na terra, mas bonito no céu. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, hoje as pessoas, os dito crentes evangélicos, são chamados de dondocas e dondocos, não fazem a obra como tem que fazer. Então, se nós formos acompanhar pela palavra de Deus, lá nos heróis da fé, eles subjugaram mundos, viviam sobre cavernas, então eles pregavam a palavra de Deus. Hoje, as pessoas, entendeu? Para cantar, você tem que pagar fortunas, você tem que colocar num bom hotel. Teve pessoas que se alugam até chácara para eles, mas quando chega na hora de cantar, não cantam, mas querem receber. Então quem são essas pessoas? Então nós vemos que hoje é um evangelho fácil, é um evangelho barato, é um evangelho promíscuo. Hoje, se for para andar de um quarteirão a outro, se não tiver carro, as pessoas não vão. E se não existir carro, como você vai fazer? Você não vai fazer a obra? Então põe essa possibilidade em sua mente, você tem um chamado, você vai dar conta diante de Deus naquilo que você foi chamado, mas você quer ser abençoado por Deus, você quer ser honrado por Deus, mas não quer fazer a obra de Deus. Por quê? Porque você quer ter condições para fazer a obra de Deus. Você quer ser levado numa carruagem real, você quer ser carregado no colo. Se não tiver tapete vermelho, você não faz a obra. Se não tiver holofotes
sobre você, você não canta, você não prega, você não faz nada. Então nós vemos qual a diferença. Não existe nenhuma diferença do tempo do apóstolo Paulo, do tempo do Senhor Jesus para os nossos dias. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e Jesus é o mesmo eternamente. Não muda. Então, se eu te perguntar o que você tem sofrido na obra de Deus, muitas pessoas vão falar: eu tenho sofrido isso, eu tenho sofrido de outra maneira. Mas diz a palavra do Senhor, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 17, nós somos herdeiros e co-herdeiros nos sofrimentos de Cristo Jesus. Você tem sofrido perseguição? Você está sendo perseguido por falar a verdade, por cantar hinos e cânticos espirituais? Você tem passado fome? Você tem passado sede por amor a uma obra? Por amor a uma alma também? O que você tem passado na obra de Deus para você dizer: eu realmente sou de Deus, tenho feito a obra com galardia, o Senhor tem me sustentado? Não, mas muitas pessoas querem isso, querem aquilo. Quando você agenda alguém, tem que ficar num bom hotel, mas se chamar para fazer evangelismo, não vai. Você tem que buscar de carro para levar num determinado evento ou para a igreja, você tem que levar de carro de volta, mas só isso, vem para cantar 2, 3 músicas, pega não sei quantos R$1.000 e vai embora. E os pregadores famosos? Tem feito a obra, ou feito a obra, digamos assim, em congressos? Eu creio que não, porque só o que interessa para eles pegar os seus milhares de reais e ir embora. Mas será que eles vão evangelizar? Não vão evangelizar. Por quê? Porque eles são os tais, eles são os soberanos, mas o Senhor tem acompanhado eles. Eles acham que são usados pelo Senhor, eles acham que eles são realmente servos de Deus, mas não são. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, naquele dia nós saberemos quem será salvo. Os que se dizem que são de Deus, os que realmente são de Deus, estão sofrendo por amor a Cristo, estão pregando a obra de Deus, estão sendo injuriados, estão sendo perseguidos, estão sendo presos, mas fazem a obra com louvor, fazem a obra com gratidão, fazem a obra do Senhor com amor, com docilidade, com honra e integridade. Muitas pessoas não. Então essa é a diferença. O evangelho hoje, muito fácil. Hoje as pessoas, os famosos, querem ser carregados no colo. Certa pessoa me disse que foi convidada para um grande evento, de um congresso muito grande, porque antes ela não tinha agenda. E quando cantou nesse congresso imenso, ela falou para mim assim: olha, hoje eu tenho agenda todos os dias, eu estou cantando todos os dias. Então quer dizer, precisa participar de um grande congresso para cantar todos os dias? Olha a diferença. Hoje as pessoas pagam para pregar. Hoje as pessoas estão pagando fortunas para poder pregar. Por quê? Porque querem ser agendados. Querem ser agendados. Não fazem mais a obra na rua. Não vão mais nas favelas. Não vão mais nas bocadas. Por quê? Porque não querem correr risco de vidas. Essa é a diferença. Só querem pregar em congressos. Só querem cantar em congressos. Mas na rua não vão, no campo missionário não vão. Não andam a pé. Por quê? Porque vão machucar o pezinho. Vão fazer bolhas no pé. Mas eles não querem. Nós sabemos que as pessoas têm que ser preservadas. Mas nós temos que fazer a obra, o chamado, cumprir o vocacionado diante de Deus. Então, se marcar um evangelismo para esses famosos, eles não vão. Eu poderia falar o nome de muitos cantores e cantoras, pastores famosos. Eu poderia fazer um grande evento aqui, olha, estou pagando tanto, mas a obra vai ser feita assim. Não vem.
Sabe por quê? Porque não tem amor à obra do Senhor Jesus. Eles não amam as coisas de Deus. Eles amam a si mesmo. 2 Coríntios nos diz isso também, porque eles não têm amor. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 7, são os amantes de si mesmo. Não amam as coisas de Deus. Não têm compromisso com as coisas de Deus. Já vi muita coisa. Isso realmente denigre a obra de Deus. Então são essas palavras. Que o Senhor possa te abençoar ricamente em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer. Aqueles que são de Deus. Aqueles que fazem a obra. Que honram o seu chamado. Que honram a obra vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esses serão galardoados. Receberão a coroa da vida. Receberão a coroa da vitória. Serão muito honrados por Deus. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Te desejo uma tarde muito abençoada, em nome do Senhor.